Vamos agora entrar no módulo 1, né, que é referente à introdução à segurança com eletricidade. Nesse módulo eu vou tratar de alguns dados estatísticos, né, falar sobre instalações elétricas de um modo geral, vou falar também sobre alguns conceitos importantes como perigo, risco, falar sobre geração, transmissão, distribuição, utilização de energia, né, vai ser bem bacana. Então vamos nessa. Nos meus treinamentos, eu gosto sempre de iniciar dessa forma, né, falando sobre os conceitos de perigo e risco, né. É uma dúvida recorrente, né, muita gente ainda tem dúvida sobre essa diferença, né. Muita gente nem sabe que tem diferença, né, acaba passando despercebido, deixa passar e não sabe que tem, né, diferença. Então, o que é o perigo, né? O perigo é a situação ou condição de risco com probabilidade, ó, de causar lesão física ou dano à saúde das pessoas por ausência de medidas de controle. Então, o perigo é a fonte danosa, né? A fonte causadora de danos. Não, então, esse é o perigo. Já o risco é a capacidade de uma grandeza com potencial para causar lesões ou danos à saúde das pessoas. Então, o risco, o que é o risco? Ele é a exposição a essa fonte causadora de danos, que é o perigo, né? Então, perigo é a fonte causadora de danos, risco é a exposição a essa fonte causadora de danos. É mais ou menos por aí, né? Dá para a gente pensar dessa forma. Então, uma grande parte das causas de acidentes com eletricidade está associada ao comportamento humano, né? Sem dúvida, através de atos inseguros ou desconhecimento do risco em si e de suas consequências, principalmente quando se trata de baixas tensões, né? O pessoal ainda tem essa péssima mania de achar que baixa tensão não mata, baixa tensão não deixa sequelas, né? Não sei o que é que passa pela cabeça, né? Mas mata sim, né? 127 volts, 220 volts, pode deixar graves sequelas, levar mesmo à morte de fato, né? Sim, o nível de tensão influencia muito, claro, mas o nível de corrente que é o que provoca mesmo os danos, né, em si. Então, mesmo a baixa tensão, as baixas tensões, elas geram um certo nível de corrente que o organismo não suporta, né? A depender aí das condições, se está úmido, se está seco, se está isolado, se a isolação está baixa, ou se não tem isolação, né? Se está usando bota, algum tipo de calçado, enfim, algum tipo de isolação, né? Então isso tudo influencia e pode sim gerar graves danos, né? Levar à morte, né? A gente vê muitos casos aí de mortes de crianças no ambiente mesmo doméstico, né? Em 127 volts, em 220 volts. Então, 1 ampere já Ave Maria, é muito alto, é um valor bastante elevado já, né, para o corpo. E a depender também do tempo, né, que essa pessoa está exposta, né, essa corrente elétrica. Vocês têm a noção, o DR ele limita a 30 miliamperes. Mais para frente eu vou comentar sobre o DR, né, mais especificamente. Mas assim, o DR ele limita a 30 miliamperes. Aí um tempo muito curto, né? Claro que 30 miliamperes, você exposto durante um certo tempo também pode causar danos ao coração, né? Alguns organismos, alguns órgãos, né? Então, o DR ele atua cerca de 10 vezes mais rápido que o segundo, né? 0,01 segundos. Então, é bem rápido, bem rápido. Então, por isso, torna-se extremamente necessária a divulgação das informações, tanto sobre o risco inerente quanto sobre as causas e consequências dos acidentes envolvendo a eletricidade, né? Essa questão de divulgação é muito importante, né? Mesmo com a internet aí, com a televisão passando, né, informações sobre acidentes e formas de prevenção também, né? As pessoas ainda acabam negligenciando bastante, né? O modo, né, de trabalho com a eletricidade, né, de agir, como agir. Então, é muito importante, né? Eu mesmo me preocupo bastante, né? Quem me segue no Instagram, né, nas redes sociais aí de Facebook, YouTube, principalmente Instagram, né? Trabalho bastante aí com foco na segurança em eletricidade. Então, a Bracopel também que eu vou comentar mais para frente,
ela se preocupa bastante, é uma associação que está constantemente divulgando dados, né, sobre acidentes, sobre forma de prevenção, está sempre fazendo artigos, né, relacionados a isso. Então, eu sou membro, né, inclusive eu sou associado ao Bracopel, e é isso, né? Estamos aí na luta, né? Não devemos parar nunca. Vamos sempre levar, né? Colocar a segurança, a nossa segurança sempre em primeiro lugar, né? Então, você está fazendo esse curso de NR10, claro, é essencial, as empresas cobram, as empresas pedem, mas primeiramente por conta da segurança. Eu pergunto isso nos meus treinamentos, o que é que eles estão fazendo lá. Muitos me respondem que é por conta da empresa, porque a empresa manda, a empresa quer, né? As empresas exigem, claro, exigem porque elas elas têm a obrigação mesmo, elas têm que seguir mesmo de fato o que está nas NRs, né? Então, os funcionários, as pessoas que irão ingressar, né, trabalhar lá, tem que ter, né? Seja o treinamento inicial, reciclagem, né? Vou falar mais para frente sobre isso. Então, vamos adiante. Então, deve-se partir do princípio real de que as pessoas não acreditam que a eletricidade representa um grande risco. A eletricidade tem seus riscos potenciais, né? Vou comentar mais para frente também. Então, ainda há muita... O pessoal não leva muito a sério isso, né? Eu acho que enxerga a eletricidade como algo que não está presente ou está presente, mas que realmente não causa danos, não passa despercebido, né? Acaba passando despercebido por não ser frequente, não ser tão frequente os acidentes, né? Porém, acontecem, né? Então, a ausência de um fator que venha a sensibilidade aos sentidos, algo bem interessante, pois a eletricidade é invisível, não tem cheiro, não apresenta movimentos perceptíveis, né? Então, por não ter cheiro, né, a gente não conseguir enxergar, ela não apresentar movimentos que a gente perceba assim, então acaba deixando despercebido, passa despercebido, né? Como eu falei. Isso contribui muito para o descrédito quanto aos riscos que envolvem esse tipo de energia. A eletricidade, ela não tem, muitas vezes ela não tem segunda chance, né? Quando a pessoa consegue sobreviver, né, após um choque elétrico, um acidente envolvendo eletricidade, né, seja também sobrecarga, seguido de incêndio, então deixa sequelas, né, deixa graves sequelas, né, problemas nos órgãos. Então, tem casos, né, que a pessoa leva um choque elétrico e acha que tá tudo bem, foi coisa rápida, né, tá tranquilo. Mas daqui um tempo, depois de um tempo, começa a sentir então uma dor lá no coração, uma dor no peito, uma leve dor, né, ou não. E vai no médico, né, faz os exames de imagem, tudo certo. E verifica lá, o médico verifica que há uma parte do coração, por exemplo, queimada, né, uma queimadura interna lá. Foi por conta do choque elétrico, né? Então nem sempre mostra logo de cara, né? Nem sempre mostra logo ali as consequências, né? O dano que teve, né? Então devemos tomar muito cuidado. A eletricidade não é brincadeira. Vamos nos conscientizar e sempre pensar na nossa segurança, né, em primeiro lugar. Né? A vida é uma só. Né? A gente tem em casa nossos familiares, filhos, amigos, todo mundo, né, que gosta da gente. Então tem pessoas esperando, tem pessoas que gostam da gente, né, que querem a gente vivo, querem a gente bem. Então vamos pensar, colocar isso sempre na frente, né? É muito importante. Então, retornando aqui, então eu quero gravar vídeos de no máximo 10 minutos. Eu acho que é interessante dessa forma para que não fique muito cansativo. Então, vamos lá. Risco igual a perigo vezes exposição. Eu gosto sempre de mostrar essa equaçãozinha aí nos meus treinamentos, que é bem interessante, é bem fácil de entender, né? Fica mais fácil de entender. Então, como eu falei, o perigo é uma fonte causadora de danos. O risco é a exposição a essa fonte causadora de danos. Então, se eu tenho aqui exposição ao perigo,
eu tenho um risco, eu estou em risco, né? Se eu tenho a exposição zero, né? Se eu não estou exposto ao perigo, eu não estou em risco, né? Então fica mais ou menos assim, né? Se eu não estou exposto ao perigo, eu não estou em risco, né? O risco é igual a zero, né? Fica bem fácil de entender aí dessa forma. Vamos entender aqui com um exemplo bem básico aqui. A gente tem essa fogueira, né? Essa fogueira aí como fonte de danos, né? É o perigo, ela representa aí o perigo. A criança ela está exposta, que está próxima à fogueira, ela tem sim possibilidade dela encostar aqui, cair dentro da fogueira, né? Então ela está em risco, porque ela está exposta a esse perigo, né? Ela está exposta à fonte causadora de danos. Então ela está em risco, né? Para a gente entender melhor aí. Então, se eu coloco uma barreira, claro que não exatamente uma barreira assim, que ela pode passar por baixo, né? Mas, sei lá, tá com um pai, uma mãe, né? Alguém que está protegendo ela, tá fazendo com que ela não fique exposta a esse perigo, essa fonte causadora de danos, né? Então aqui o risco foi reduzido, né? E de forma ideal aí vamos dizer que foi reduzido a zero. Ela não está em risco, né? Aqui uma criança tentando encaixar aí um plug na tomada. Ela está em risco, né? Ela está em risco porque ela está exposta a uma fonte causadora de danos, que é a eletricidade, né? Se tivesse uma proteção na tomada, né, ela não estaria em risco, não estaria em risco porque acaba-se, né, com a tampa, então evita aí a exposição a essa fonte causadora de danos, que é a eletricidade aí, né? A instalação elétrica, o contato com a instalação elétrica aí através da tomada. Aqui também, né, quadro sem proteção, quadro com proteção. É muito comum a gente ver em alguns lugares quadros abertos, painéis abertos. A NR10 condena isso, né? A NR10 diz que tem que estar fechado, tem que estar fechado, né? Eles têm que estar fechados, não pode estar exposto a quem circula, a funcionário, a pessoas que circulam mesmo, a depender do local, não pode estar exposto, né? Esse aqui é aberto ao barramento exposto. Deixa eu ver se consigo dar o zoom aqui. Barramento exposto, né? Tem barramento que é até isolado, né? Tem uns que são isolados. Esse aqui é exposto. Esse tipo de quadro pequeno assim é muito difícil a gente ver isolado. A gente vê mais exposto assim. Pior ainda, né? Que ele não tem o invólucro aqui, a tampa de proteção aqui. Então fica de fato muito arriscado, né? Então a gente tem a fonte causadora de danos, que é a eletricidade, e a gente tem o risco, né? A exposição. Quem chega próximo aqui está em risco, pois está exposta a essa fonte causadora de danos, né? Aqui, quadro com proteção. Então, dessa forma aqui, a pessoa que chega próximo aqui não está em risco, né? O risco é bastante reduzido. A gente nunca consegue assim chegar a zero, né? Risco zero, mas pode sim tender a zero, né? Chegar mais próximo de zero, né? Então vamos lá, vamos adiante. Então aqui, ó, essas fotos eu mesmo tirei, né? Aqui um barramento aqui na esquerda aqui. Isso aqui é um painel lá do gerador, né? Essa indústria eles deixam aberto, né? Deixa realmente aberto, exposto lá os funcionários. Ah, beleza, o cara trabalha lá, pô, é técnico da manutenção e tudo, sim, mas não pode estar aberto, né? A NR10 diz isso, né? Isso tá na NR10. Tem que estar todos fechados, né? Não pode ter acesso assim.
Tem que ter um certo controle, né? Isso é importante. Segurança. Segurança em primeiro lugar, sempre. Segunda imagem, no mesmo lugar, lá na mesma empresa. A gente foi fazer uma inspeção lá para realizar o prontuário, né, de instalações. Está previsto aí na NR10 com empresas a partir de 75 kW de carga instalada, né? Mais para frente eu vou comentar sobre prontuário. Bem interessante. Aqui bem exposto lá a gente encontrou diversos quadros assim, diversas caixas de passagem assim também. Olha essa situação aqui, ó. Dá o zoom aqui para ficar melhor. Isso aqui foi, eu acho, um absurdo dos absurdos, né? Além das outras, claro. Mas essa aqui, ó. Os cabos esticados, motor ao tempo, sem proteção alguma. Os cabos aqui de PVC expostos ao sol. Isolação de PVC, né? Isolação de PVC não suporta a exposição ao sol. Ela racha, né? Isolação de PVC ela racha contato com o sol, né? Exposta ao sol. Então, mais um, a fita isolante também, o material da fita isolante. Então, risco, né? Um grande risco. A gente encontrou muita irregularidade lá nessa empresa, né? Muita irregularidade. Infelizmente, essa é a realidade, né? Essa é a realidade. No Brasil, a segurança em eletricidade, as instalações elétricas, o correto dimensionamento, manutenção elétrica não é levada tão a sério assim, né? Deveria ser muito mais. Deveria ser muito mais. Acho que deveria ter uma fiscalização também para que se melhorasse, né? Porque eu tenho encontrado cada situação que fico abismado. E olha que eu tô acostumado a ver, né? Tô muito acostumado a ver, mas eu fico bastante abismado. Muita situação. Pessoal sem treinamento, sem capacidade técnica mesmo, uns eletricistas que não só eletricista, né, uns técnicos, engenheiros também. Então, pessoal, é sempre muito bom a gente buscar conhecimento, a gente buscar capacitação, né, estudar sempre, nunca parar de estudar, buscar sempre melhorar, né, isso é muito importante, isso faz toda a diferença na nossa vida pessoal e profissional, né. Tem essa situação também, eu vejo muita placa errada, né, em subestações, em empresas mesmo, em painéis, em quadros, não só em subestações, mas geralmente a gente vê perigo de morte, né? Não entre, perigo de morte, não é perigo de morte, né? Aqui também numa subestação, ó, perigo de morte, alta tensão, aquela mesma placa. Não é perigo, né? Aqui a gente tem uma barreira aqui, ó, uma grade de proteção, que inclusive tem que estar aterrada, viu, pessoal? Segundo a NR10, a NBR 5410, 14039, né? Essa grade ela tem que estar interligada ao sistema de aterramento da subestação, né? Tem que ser dessa forma aí. Então, perigo de morte está errado, né? O correto é perigo, risco de morte. A morte é uma consequência da exposição ao perigo, né? Então, é risco de morte. Devemos nos atentar a isso. Então, seguindo aqui. Agora eu quero falar sobre a Bracopel, né, que é a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade. Como eu falei, eu sou associado há mais ou menos um ano. Eu tenho acesso a alguns materiais exclusivos deles e estou sempre lendo materiais, estou sempre em busca, né, não só da Bracopel, mas de outras fontes confiáveis também, né, revista O Setor Elétrico, entre outras. Então, a Bracopel, né, dentre os objetivos da Bracopel estão organizar e desenvolver conceitos de segurança e técnicas de controle seguro do risco em instalações de serviços com eletricidade. Para isso é necessário existir dados estatísticos sobre os acidentes que envolvem a eletricidade
para assim buscar e desenvolver maneiras de evitá-los. Infelizmente, as estatísticas oficiais sobre acidentes com energia elétrica são setoriais e privilegiam acidentes ocorridos na rede aérea. Então, a Bracopel, desde 2007, ela faz um levantamento de acidentes, né, choque elétrico e incêndio, originados pela eletricidade, segmentando-os por tipo, faixa etária, gênero e local. Esses dados chegam através do sistema de alertas da internet, assim são computados apenas os acidentes que ocorreram e foram noticiados em qualquer fonte da internet, né? Sites, blogs, redes sociais, etc. Então a Bracopel, os dados que chegam a ela sobre acidentes sem eletricidade, né? Choques elétricos, mortes fatais, né? Acidentes fatais, incêndios por sobrecarga, descarga atmosférica, né? Acidentes provocados por descargas atmosféricas, tudo isso ela vai computando, né? O que chega a ela é através da internet, né? WhatsApp, Instagram, Facebook, YouTube, tudo que chega, e-mail também, né? Blogs, né? Então, tudo que chega a ela, eles vão computando, né? E todo ano fazem o anuário, né? Liberam aí, criam o anuário. Esse ano, 2019, já saiu com base em 2018. Vai sair o anuário agora em 2020 com base agora no ano de 2019. Então aqui, esse é o site da Bracopel. Para quem não conhece, se você não conhece, é interessante. Aqui ó, bracopel.org. Lá você vai encontrar sobre a Bracopel, estatísticas, serviços, né, o blog deles que é bem interessante. Associe-se, você pode associar, em torno de R$70, né? Hoje aqui eu gravando esse curso é R$70, né? Em média isso aí, semestral. Concurso, eles têm alguns concursos lá de educação, algo assim. Universidade, Bracopel, eventos, contato. Eles fazem também essa questão de eventos, é muito importante. Muito interessante, eles fazem eventos nos estados, né? Eu, agora em abril de 2019, participei do último evento que teve aqui em Salvador. Foram 2 dias, bem interessante, bem enriquecedor, né? Então, se você não conhece, nunca teve acesso, né? Busque, vá na aba de eventos aí. Tem lá, veja se vai estar próximo a alguma cidade sua aí, seu estado. É bem interessante, né? Tem palestrantes muito bons, os caras fera, os caras que são membros da ABNT mesmo, participam dos comitês de criação das normas, né? Um deles é João Cunha, né? O cara é um monstro. Aquilo não é uma palestra, aquilo é uma aula, né? Aquilo ali é lição de vida. Costumo dizer assim, não é uma palestra, não é uma simples palestra. É fantástico. Aí você tem a figura do Edson Martinho também, que é diretor executivo da Bracopel. Cara super gente fina, um cara que tem um conhecimento muito vasto na área, né? Os caras super experientes. Conheci todos eles, os caras super gente boa, super abertos, muito legais. Vinícius Airão também estava lá. Vinícius Airão também é membro, né, da ABNT. Ele está mais ligado à parte de fotovoltaica, né? Instalações fotovoltaicas. E entre outros, né? Tem palestrante dos eventos, de marcas, né? Como a ABB, tinha lá da Vago, tinha da Fluke também. É bem interessante, tem os stands, você tem como conversar com os palestrantes, é bem aberto, é bem interessante. Então busque, que é muito bom. O Anuário Estatístico de Acidentes de Origem Elétrica é um importante documento criado pela Bracopel, que é a Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade. Então, recentemente foi lançado 2020, tendo como base aí o ano 2019. Então, todos os dados colhidos durante o ano 2019 servem para compor esse 2020.
Então, antes de eu fazer uma breve apresentação aqui do anuário, eu quero pedir a você que, se não baixou ainda, vá no site da Bracopel e faça o download. Tá muito interessante, né? Muita informação valiosa. Vou te ensinar aqui. Então, vamos lá. Aqui, site da Bracopel. Digita lá, Bracopel. bracopel.com.br. Entrou no site, tem aqui a parte de estatísticas. Vai em estatísticas, aparece logo em cima. Clique aqui e baixe a versão 2020 do Anuário Estatístico de Acidentes de Origem Elétrica de 2013 a 2019. Então, clique aqui, você vai conseguir baixar, né? Então, aqui você preenche nome, e-mail, cidade, qual é o seu estado, profissão, informa a empresa que você trabalha, né? Opcional. A partir disso, você consegue fazer o download. Eu já tenho ela baixada aqui, então vou mostrar, fazer uma breve apresentação aqui do que é o anuário. Então, ela diz aqui as informações, né? Diretoria executiva. Temos aqui diretoria, presidente, os diretores técnicos de comunicação, etc. Presidente, os conselho fiscal, membros suplentes, diretorias regionais, ela traz aqui quem são os diretores. Então, apresentação. O que é um anuário estatístico Abracopel? Ela diz aqui que o Anuário Estatístico Abracopel 2020 apresenta uma análise dos acidentes de origem elétrica no país com dados de 2019, oferecendo à sociedade brasileira, ao setor de energia e ao poder público um importante instrumento de referência sobre os riscos inerentes à eletricidade, especialmente os relacionados ao uso inadequado das instalações elétricas. Então, concebido em 2013, o anuário conserva seu objetivo inicial de conscientizar a população sobre a importância de manter as instalações elétricas em condições adequadas para que a rotina de quem lida com a eletricidade seja segura. Ela tem o objetivo de conscientizar também as concessionárias de energia a promoverem técnicas, modelos e padrões de segurança que possam ser adotados por seus colaboradores, a fim de que estejam protegidos e seguros quando em operação nas redes aéreas de eletricidade. E também visam, tem o objetivo de conscientizar as autoridades municipais, estaduais e federais, entre outras entidades, sobre a necessidade de atualizar parâmetros e regras referentes às instalações elétricas, inclusive quanto ao uso de materiais em conformidade com as normas técnicas, e reforçar a fiscalização de forma a prevenir incêndios, acidentes por choque elétrico e omissões quanto à regulamentação elétrica vigente. Então, uma breve apresentação aqui. Ela traz aqui um guia de leitura, sumário. Então, ela traz aqui índices, gráficos e tabelas, né? Ela tem uma parte aqui que ela fala uma mensagem. Ela traz uma mensagem bem bacana, bem interessante. Metodologia de coleta de dados. Ela diz também como é que funciona, né? A coleta de dados, como é que ela faz isso, como é que eles fazem isso. Ela é dividida aqui em 5 seções, né? 1, 2, 3, 4, 5. Bem interessante. Então, ela traz aqui algumas tabelas, né, dizendo sobre os tipos de equipamentos, né, causadores de acidentes em moradias, causadores de acidentes por sobrecarga, curto-circuito em moradias também. Ela traz aqui também, né, o comparativo de incêndios por sobrecarga. Ela traz gráficos de acidentes de origem elétrica, porcentagem por tipo, fatais e não fatais, número de mortes por região. O anuário traz isso também, essas informações. Acidentes fatais por estado, por região, ela traz também. E o ranking dos estados brasileiros com maior número de mortes por choque elétrico, tem essas informações. Por edificação, né? Mortes por choque elétrico por tipo de edificação ou logradouro, acidentes fatais por faixa etária, mortes por choque elétrico, né, versus faixa etária por região, choques elétricos por tipo de profissão, ocupação, em quais ocorre mais, né, choques elétricos fatais em redes aéreas por ocupação, a cada mês, né, qual o mês que tem mais acidentes registrados.
Traz também as maiores causas de mortes em residências, entre outras informações, né? Incêndios por sobrecarga, mortes por descargas atmosféricas, entre outros, né? Então, baixe e faça o download, dê uma lida geral. Ele é um documento que tem umas 72 páginas, bem interessante. A mensagem ela deixa, metodologia de coleta de dados, como eu falei. Seção 1, ela dá o panorama geral de acidentes de origem elétrica no Brasil, 2019. Então, total de acidentes de origem elétrica em 2019 foram 1.662 acidentes de origem elétrica. Esse número só vem aumentando, né? Se você for parar para ver, está maior do que o ano anterior, que está maior que os anos anteriores também. Então, 39% causados por incêndios por sobrecarga, né? Então, 56% por choques elétricos, né? E 5% descarga atmosférica, os raios, né? Compõem esses 1.662 acidentes de origem elétrica. Ela traz aqui também, dados totais consolidados de acidentes de origem elétrica em 2019. Então, 909 acidentes registrados por choque elétrico. Então, ela traz aqui acidentes envolvendo eletricidade, né? Como eu falei. Fatais, né? Acidentes com choque elétrico fatais foram 697, total 909, né? Envolvendo choque elétrico. Incêndios por sobrecarga de energia, curto-circuito, foram 656 acidentes, 74 deles sendo fatais. 85 acidentes por descargas atmosféricas, 50 deles sendo fatais, né? E 12 acidentes sobrecarga sem incêndio. Ela traz aqui alguns comentários. Choques elétricos fatais, ela dá aqui por região. Então, região norte foram 86 acidentes, choques elétricos fatais. Centro-oeste, 73 acidentes, né, choques elétricos fatais registrados. No sul, 109 acidentes, né, por choque elétrico. Sudeste, 142. Nordeste, 287. Nordeste aí, infelizmente, vem sempre na frente. Por região, daqui a porcentagem por região. Ela diz aqui por estado também, né? O norte, o Pará é campeão em mortes por choque elétrico. No centro-oeste, o Mato Grosso é campeão também. Foram 25 mortes por acidentes por choque elétrico registrados, né? E o Nordeste, minha Bahia, infelizmente campeão, 83 acidentes registrados, choque elétrico, né? Sudeste, 63 acidentes, né, choque elétrico, mortes por choque elétrico. Em São Paulo, campeão. Então ela traz todos esses dados aqui, comentário morte por choque elétrico, por tipo de edificação ou logradouro. Então o maior número de acidentes, né, envolvendo aí choque elétrico, morte por choque elétrico, nas redes aéreas de distribuição. E em segundo lugar vem residências unifamiliares, né, casas. Então traz todos esses dados aí por faixa etária. Um documento muito importante, são dados muito importantes, bem valiosos, né, para que a gente cada vez venhamos a nos sensibilizar, né? Tentar nos conscientizar cada vez mais que a segurança é muito importante. Não pode ser deixada de lado em momento algum. Por ocupação, por profissão. Ela traz todos esses dados, esses gráficos, é bem interessante, né? Seção 3, incêndios por sobrecarga, ela traz todos os dados aqui. Tudo muito bem organizado, muito bem elaborado. Quero parabenizar a Bracopel, né, pelo excelente trabalho que vem fazendo aí desde 2013, né, todos esses anos aí. Descargas atmosféricas, seção 4, série histórica, dados comparativos, né, traz todos os gráficos aqui, os dados. Muito interessante. Seção 5, considerações relevantes.
Ela faz aqui, traz algumas ações de conscientização e mobilização, conclusão, né? E é isso. Baixe lá, vá no site, faça o download, tá muito bom. Um abraço. Bom, e agora eu vou falar sobre alguns acidentes elétricos que ocorreram aqui no Brasil, né? Fazer um apanhado geral aqui, discutir isso. Então, inicialmente eu quero falar sobre esse incêndio, né, que teve no CT do Flamengo ano passado. Então, o acidente ocorreu por volta das 5h10 da manhã, todos dormindo, né, numa parte do alojamento da base que estava prestes a ser desativada. Já estava para ser desativada, né? Eles iam para um outro prédio já. Então, foram 10 mortos, todos atletas da base ou em teste, com idades entre 14 e 16 anos, né? Muito jovens, todos dormindo. 3 jovens foram encaminhados para o hospital e um deles ficou em estado grave. Graves queimaduras aí. É um jovem com queimaduras de terceiro grau em cerca de 35% do corpo. Então, onde aconteceu o incêndio? Esse trecho aqui eu tirei lá do site da Globo, né? Em uma parte do alojamento que eram containers, né? E que estava prestes a ser desativada no Ninho do Urubu, em Vargem Grande, na zona oeste do Rio. Esses atletas seriam transferidos em algumas semanas para o CT profissional. Muitos deles conseguiram escapar e alguns ficaram em estado grave, né? Estado de choque, desculpa. De acordo com parentes, funcionários do clube contaram com que os atletas tentaram apagar o fogo com extintores, mas as chamas estavam concentradas na porta dos quartos. Ó, na porta dos quartos. Então, ruim, né? Difícil para sair, difícil de sair. Então, eu vou passar mais para frente um vídeo. Vocês vão entender melhor como é que aconteceu esse acidente. Um pai afirmou que um dos meninos que escapou percebeu a fumaça. Também, segundo os pais, 20 meninos dormiam no Ninho do Urubu na noite do incêndio. Uma das hipóteses é a de que o fogo no CT tenha começado após um curto-circuito no ar-condicionado de um dos quartos. E foi, né, através de um curto-circuito no ar-condicionado de um dos quartos. Vou comentar mais para frente. Vamos ver esse vídeo aqui para vocês entenderem melhor como é que aconteceu esse acidente. Vamos ver uma reconstituição do que aconteceu no Ninho do Urubu na madrugada de sexta-feira, que mostra onde dormiam 23 dos 26 garotos que estavam no alojamento. O alojamento tinha 6 quartos, cada um com 3 camas beliches. Cada quarto tinha uma janela com barras de metal. Havia apenas uma saída próxima aos quartos 6, 5 e 4. A maioria dos garotos que se salvaram estava nesses 3 quartos. No quarto 6 estavam Felipe Crisman, Felipe Cardoso e Jean. Foi ali que o incêndio teria começado. O ar-condicionado pegou fogo, provavelmente ocasionado por um curto-circuito. Felipe Crisman acordou sentindo o cheiro de queimado e um vapor quente no rosto. Ele levantou e chamou os colegas de quarto. Felipe saiu do quarto, pegou água no bebedouro e tentou apagar o fogo, sem sucesso. Todos os 3 meninos que estavam no quarto em que o incêndio começou saíram ilesos pela porta do alojamento. No quarto 5 dormiam 3 garotos: Samuel Barbosa, Riquelmo e mais um dos sobreviventes. Pode ter sido Kaique Duarte, Kennedy ou Gabriel. Samuel despertou e tentou acordar Riquelmo, mas o garoto inalou fumaça e ficou inconsciente. Com a chama se alastrando, Samuel saiu do alojamento sem conseguir salvar Riquelmo. No quarto número 4, haviam 6 meninos: João, Nigel, Wendel, Kaique e outros 2 sobreviventes. Nigel ouviu um barulho muito alto que parecia uma explosão. Um colega de quarto gritou: "Explodiu! Está pegando fogo!" Os 6 meninos que estavam nesse quarto conseguiram sair ilesos. Os outros 3 quartos eram mais afastados do local onde começou o incêndio e mais distantes da saída. No quarto 3 estavam Cauã, Francisco, Jonathan e Átila. Como o fogo já estava espalhado pelo alojamento, eles não conseguiram sair pela porta. A essa altura, Ferreira, segurança do Flamengo, chegou ao alojamento.
Com a ajuda de alguns meninos que já haviam escapado, Ferreira quebrou as barras de metal da janela do quarto 3. O primeiro a sair foi Cauã, que ficou ferido com queimaduras e está internado. Francisco foi o segundo a sair pela janela e também está hospitalizado. Depois, Jonathan também conseguiu escapar. Como foi o terceiro a sair pela janela, Jonathan é o sobrevivente que está em estado mais grave, com 40% do corpo queimado. Átila também estava nesse quarto, mas não teve tempo de sair pela janela e morreu. Os meninos que estavam nos quartos 1 e 2 foram os últimos a notar o incêndio e estavam distantes da saída. Todos que dormiam nestes quartos morreram. No quarto 2 estavam Christian, Jorge e Samuel. No quarto 1 estavam Jedson, Bernardo, Arthur, Vitor e Pablo. O segurança Ferreira e outros meninos ainda tentaram quebrar as janelas desses 2 quartos, mas o incêndio já estava muito forte. Não havia mais tempo de salvar essas vidas. Pois é, né? Então foi dessa forma. Muito trágico, bem complicado, né? Foi usado material inflamável nos contêineres, porta em lugar errado, né? Instalação do ar-condicionado totalmente errada. Então os peritos estiveram no ninho do urubu horas depois da tragédia e fizeram análises, né, complementares em outros dias e de acordo com o laudo apontaram onde o incêndio começou, no motor do ar-condicionado no quarto número 6. Então os peritos chegaram a comparar uma foto do motor do aparelho danificado com a imagem cedida pelo fabricante que mostra como a peça ficaria em caso de um curto-circuito, né? As imagens são semelhantes. Então, é muito comum, né, a gente ver ar-condicionado com disjuntores sem manutenção, né, com disjuntores muito velhos, né? O pessoal não liga para isso. Vejo muito ar-condicionado aí instalado de qualquer forma. Uma vez até um rapaz veio instalar o meu ar-condicionado aqui no quarto e eu pedi pra ele, eu saí, não tive como acompanhar. Eu gosto sempre de acompanhar essas coisas, né? Gosto sempre, né, do jeito certo, né? Do meu jeito. Então eu falei, coloque os terminais, né? Que ele chama de terminal garfo, né? Na condensadora e cheguei. O ar-condicionado funcionando, né? Que ele deixou para testar, saiu, deixou ligado nas pressas. Não colocou o terminal, colocou o terminal só em 3 cabos, outros não. Os que ele colocou deixou folgado, não tinha o alicate crimpador, né? O alicate prensa terminal, que é o correto, né? O pessoal tem mania de fazer com alicate, não fica, não é a mesma coisa, não é o mesmo aperto. Ele não tinha, eu percebi que ele fez com alicate, então sem sucesso, né? Foi horrível, ele deixou folgado ainda, né, o terminal, bem próximo já, com grandes chances de ocorrer um curto-circuito ali. Então, complicado, a gente tem que estar de olho, tem que se preocupar bastante com isso, né? Então, muitas chapas metálicas que revestiam os contêineres usados como alojamentos indicavam ser composta por uma espuma de poliuretano injetado, um material altamente inflamável. Ou seja, não era para essa finalidade. O fabricante até disse, né? Tem um trecho aqui que eu vou falar, que eu mostro aqui, que o fabricante disse que desconhece algo que estava no laudo lá, algo assim. Então, segundo o laudo, isso permitiu um desenvolvimento rápido do incêndio até atingir o fenômeno chamado flashover, né? Quando o calor da combustão aquece gradualmente todos os materiais combustíveis, fazendo com que eles peguem fogo ao mesmo tempo. Então, o calor, né, de um material inflamável próximo a outros materiais inflamáveis, esse calor, o que está pegando fogo, gera tanto calor que acaba proliferando, né? Acaba fazendo com que os outros materiais inflamáveis, que não têm contato direto com fogo, mas sim com calor, peguem fogo também.
Esse é o chamado flashover, né, esse fenômeno. Então os peritos ainda encontraram mais irregularidades, né? O prédio, ao longo dos contêineres usado como vestiário, tinha instalações elétricas que alimentavam os módulos e estavam em desacordo com os princípios fundamentais da ABNT, né? Que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Fotos da fiação exposta, fios desencapados, condutores emendados, tomadas sem plug e fios queimados foram tirados pelos peritos. Tudo isso eles analisaram. Eles afirmam que durante o incêndio as instalações elétricas continuavam energizadas. Olha que perigo, né? Indicando que não havia indícios de um sistema que desarmasse a rede. Então, não tinha não tinha proteção, não tinha um disjuntor, se tinha um disjuntor, tinha mal dimensionado, né? Sobredimensionado, mas creio que não tivesse, né? Então, totalmente errado, totalmente de qualquer forma, como eu falei, as instalações elétricas, né, aqui no Brasil não são tão levadas a sério, né? Em casas, em comércios, em indústria menos mal, né? Tem coisa errada, tem, mas é menos do que em comércios, em residência, né? A fiscalização na indústria é maior, né? Os métodos são outros, mas se tratando de residência, comércio, tem bastante complicado, né? Eles negligenciam demais mesmo, não se preocupam, né, com manutenção, coloca qualquer um para fazer, chama o Zé Faísca ali, pô, seu Zé da esquina ali, o cara é bom demais, o cara é um eletricista muito bom, trabalha há muito tempo aí, entendeu? Sobredimensiona a instalação toda, faz tudo errado. Seu Zé ainda usa a rede geral, né? Não divide para iluminação, para tomadas, para chuveiro, né? As TUG, as TUIs. Seu Zé não faz isso ainda, está desatualizado, nunca estudou, aprendeu vendo os outros fazer. É isso. É por isso que acontece muito acidente, né? Não há um planejamento, não há um correto dimensionamento das instalações. Então aqui como é que ficou, né? O CT do Flamengo. Tudo acabado. Incendiado. E aqui esse acidente aqui foi o do museu. O museu lá do Rio. É o Palácio de São Cristóvão. Essa foto aqui eu tirei da site da Globo. Então, foi provocado por gambiarras nas instalações. Mais uma vez aí, gambiarras, né? No ar-condicionado. Que o incêndio começou em um dos aparelhos de ar-condicionado no auditório do museu. E segundo o laudo da Polícia Federal. Estavam, se eu não me engano, 3 ar-condicionados ligados no mesmo circuito. Segundo a NBR 5410, aparelhos ar-condicionado, aparelhos com corrente superior a 10 amperes, tem que ter seu circuito específico, né? Não dá para estar misturando, colocando vários aparelhos desses num circuito só, né? É melhor fazer de forma correta. Mas a falta de planejamento, né? Falta de capacitação, de conhecimento dos profissionais, de muitos profissionais aí, acaba fazendo com que aconteça essas coisas, né? E também não só dos profissionais, mas mesmo dos proprietários, né? De gerência, administração, que muitas vezes não tem a mentalidade da segurança, também parte deles, né? Não só de quem instala, mas parte também muitas vezes de proprietários, né? Gerentes, administradores, etc. Falta um pouco de consciência também, de uma maior sensibilidade em relação a instalações elétricas, à eletricidade, né? Então, o laudo da Polícia Federal afirmou que o incêndio realmente, que destruiu o acervo do Museu Nacional, foi provocado por diversas gambiarras no circuito elétrico. O incêndio, segundo o laudo, o incêndio começou em um dos aparelhos de ar-condicionado do auditório, localizado no térreo do prédio, né? Então iniciou aí no térreo. Uma câmera conseguiu pegar
eles visualizaram aí. Então, continuando, quem não lembra, né, desse incêndio aí no edifício Wilton Paz, lá no Rio de Janeiro, né, um prédio da década de 60, em 1962 ele atualmente estava sendo ocupado por moradores de rua, né? Então, o incêndio foi ocasionado, né, o início do incêndio foi por conta de ter, né, a moradora depois deu o depoimento, né, deu a entrevista, dizendo que ligou um micro-ondas, uma geladeira e uma televisão num T, e tinha materiais inflamáveis próximo, né? Ele estava ocupado por moradores de rua, então tinha muito papelão, tinha muito pano, né? Muito material inflamável. Então isso aí foi determinante aí para esse estrago, né, que aconteceu. Lamentável. Então aqui eu tirei aqui do site da Bracopel um acidente que teve, né, com a criança. Então, um pequeno descuido. Mais uma morte envolvendo uma criança foi registrada esta semana no Piauí. Isso não, acho que foi em 2018, se eu não me engano. Uma menina de apenas 2 anos morreu após sofrer uma descarga elétrica na extensão que estava ligada à televisão dentro de sua casa. Como temos visto ultimamente, acidentes como este acontecem no ambiente doméstico, onde acreditamos ter total controle dos nossos atos, né? A gente sabe que não é bem assim. Criança é criança, né? Criança, ela engana, ela muito, a gente não consegue controlar, né? Não consegue controlar. É muito rápido, um descuido que a gente dê, ela já tá aprontando, tá metendo o dedo lá, enfiando o dedo na tomada. Eu, inclusive, tomei um choque quando era menor, acho que eu tinha uns 2 anos de idade. Minha mãe falou que eu levei um choque. Eu acho que, quem sabe, né, não foi a partir daí que eu comecei a gostar de eletricidade. Brincadeira, viu, pessoal? Brincadeiras à parte. Mas eu corri um sério risco, né? Corri um sério risco. Na época não se falava em DR. Se essa criança aqui na casa lá tivesse um DR, provavelmente ela tenha sido, provavelmente estaria viva hoje, né? Então, criança tem que estar muito atento mesmo. Temos que estar muito atentos, que engana, né? Um vacilo que a gente tá aprontando e tá fazendo besteira, né? E sempre utilizar o DR, né? Novamente falando, sempre utilizar o DR nas instalações, utilizar um aterramento, né? Um bom aterramento salva vidas também, viu? Mais para frente, eu vou falar especificamente sobre aterramento, o que é o aterramento, quais os tipos, né? Qual a função. Então, é bem interessante. Um bom aterramento salva vidas. É possível notar que dentro de casa, o local em que deveríamos ter maior atenção com nossas instalações elétricas, é também um local mais propício a acidentes. Isso ocorre exatamente por confiarmos demais, por relaxarmos demais, por pensarmos que nunca nada atingirá nosso ambiente sagrado, né? Como vimos lá anteriormente, o segundo maior número de acidentes, né, foi em residências, né, unifamiliares, né, em casas. Então, muita coisa errada. Chuveiro também, eu vejo muito chuveiro com tomada, né? Chuveiro não é para funcionar com tomada, gente. Não é porque a corrente do chuveiro ela é superior ao que os plugs e tomadas suportam. Vamos pegar um chuveiro com uma corrente de 127, uma corrente de 40 amperes, por exemplo. Então, eu vou colocar uma tomada que suporta no máximo 20 amperes, não faz sentido algum, né? Não faz sentido eu colocar um chuveiro que requer 40 amperes para funcionar, uma tomada, conectar ele com uma tomada que suporta no máximo 20 amperes, né? Não faz sentido. Ele em 220, a corrente é menor, vamos pegar um chuveiro aqui, geralmente tem uns que são 25 amperes. Mesmo assim ultrapassa os 20 amperes, né? Então há um risco de derreter ali o plug, a tomada, um contato entrar
encostar no outro, né? Os terminais, entrar em contato com o outro e fechar um curto-circuito, ocasionar um acidente maior, né? Então hoje existem conectores específicos para isso. Tem o de porcelana, que eu particularmente não uso, já usei, né? Já usei, hoje não uso mais, né? Por não ser tão prático assim, tão seguro. Eu não gosto muito, né? O banheiro é um ambiente úmido, né? Então aqueles contatos ali, eles oxidam com o tempo, né? Eles afrouxam um pouco os parafusos. Os parafusos estragam também, com o tempo você vai apertando, ele acaba estragando também. Hoje em dia eu prefiro fazer ou a emenda convencional ou utilizar os conectores vago. Tem os conectores vagos que são específicos para chuveiros, né? São específicos para chuveiro. Então é bem interessante. Vou falar um pouco aqui sobre os cabos elétricos, né, importantes também. Existe esse site, né, da Qualifio. A Qualifio é a Associação Brasileira pela Qualidade dos Fios e Cabos Elétricos, né? Ela é uma entidade sem fins lucrativos que desenvolve atividades junto ao Sindicel, né, Sindicato da Indústria de Condutores Elétricos, e ao Procobre, que é o Instituto Brasileiro do Cobre, a fim de monitorar e identificar certificadoras e fabricantes que operem de maneira irregular no mercado brasileiro, notificando assim as autoridades competentes. Então, a Qualifio ela tem o objetivo de levar segurança e qualidade para consumidores em todo o território brasileiro, né? Não medindo esforços para ser a referência nacional em monitoração de condutores, fios e cabos elétricos. Então, a importância de se ter cabos elétricos com selo Inmetro, né, cabos elétricos de qualidade, é muito grande, né? É muito importante para a segurança das instalações e, consequentemente, das pessoas. Cabos elétricos tem que ser bom. Cabo elétrico tem que ser bom. Não pode ser esses baratinhos demais que a gente encontra em casas de material de construção. Tem que tomar bastante cuidado com isso. Mais pra frente eu vou falar aqui. Então eu quero falar aqui rapidinho a diferença entre isolação e isolamento, que é uma coisa que o pessoal confunde ainda, né? Muita gente nem sabe que existe essa diferença, né? Nem sabe. Só fala e não sabe por que está falando, nem sabe, né, que existe essas duas palavras. Então, isolação refere-se a qualidade e espécie, né? Isolação de borracha, plástico, vinil, etc. Então, dizemos que a isolação de um cabo é de PVC, é de XLPE, de EPR. Então, aí é isolação qualitativa, né? Qualidade, né? Espécie, é o tipo do material. Isolamento é quantitativo, né? Tensão de isolamento, resistência de isolamento, a tensão de isolamento de tal isolador, qual é a tensão de isolamento, né? Qual é a resistência de isolamento, né? Então é quantitativo, é valor. 5 mega-ohms, a resistência de isolamento, 20 mega-ohms, 100 mega-ohms, enfim, né? Então é quantitativo. Bom, galera, a gente finaliza assim dessa forma. A próxima aula será sobre disjuntores, né? Eu fiz com um amigo meu lá de São Paulo, que também é engenheiro eletricista, onde a gente fala aí sobre disjuntores, tipo de disjuntores, como dimensionar disjuntores. Então, bem interessante. Aproveitem bem, viu?